Olá, mulheres de joelhos, estamos aqui hoje mais uma vez para falar sobre honra e hoje vamos falar sobre honrar as nossas sogras. Sim, devemos honra à nossa sogra também. Então vamos falar aqui sobre Ruth hoje, né? É uma história que para mim sempre foi um direcionamento do que eu queria para minha vida, né? E quando eu tive alguns relacionamentos anteriores e todas as vezes que eu pedia algo para Deus, eu nunca tinha me atentado a pedir dessa maneira. Até que um dia eu resolvi, eu aprendi, na verdade, né, com uma pessoa que me ensinou a orar pelo homem que eu queria, né, para minha vida, pelo homem que eu queria dividir a minha vida. E eu ainda não namorava, era solteira. E eu peguei então uma folha e comecei a rascunhar, né? O que eu queria, né? Qual era as coisas que eu queria ver naquele homem, né? As qualidades que eu queria, que eu buscava no homem que eu ia dividir a minha vida. E assim eu fui instruída e assim eu fiz. Então eu coloquei ali tudo o que eu queria, né? No meu esposo. E algo que me chamou muita atenção quando eu fui colocar é que eu não simplesmente pedi a Deus como eu queria o meu esposo. Eu pedi também como eu queria a minha sogra, né? Por relacionamentos anteriores já tive problemas e eu queria ser a Ruth de alguém, né? E também queria que essa pessoa fosse Noemi pra mim, porque eu entendia que se a Bíblia tratou desse assunto de maneira tão linda, né, eu entendia que era isso que Deus queria, é isso que Deus espera, né, dos nossos relacionamentos entre nora e sogra. Então eu comecei a estudar sobre isso e comecei a pedir ao Senhor que trouxesse para minha vida um homem que tivesse uma mãe que fosse como Noemi para mim, né? Porque se a gente vai ler aqui, ó, 5, diz assim: e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido, né? Por que ficou só se ainda restava 2 noras? Restava Ruth e restava a órfã, cada um lê de uma maneira. E por que ela ficou só? Porque naquela época as mulheres, elas tinham no esposo o homem do sustento da casa, e quando seu esposo morria, lhe sobrava os filhos para que a sustentasse, né? Então os filhos eram de extrema importância. Então o esposo morreu e anos passaram, se eu não me engano, 10 anos isso. E 10 anos se passaram e os filhos dela também morreram. Os 2 filhos dela morreram e sobraram só as noras, que naquela época não podiam trazer sustento para dentro de casa como o homem traria, né? Então, aqui nos mostra que Noemi disse para elas, no versículo 8, né? Volte para casa e fiquem com as suas mães, porque quando naquela época morriam, como Noemi teve de morrer os 2 filhos e o marido, ela não tinha outros filhos, nem nenhum parente por ali, muito próximo para que casassem com as noras, que era o costume da época. Quando isso aconteceu, ela falou: vocês estão livres para voltar para a mãe de vocês, né? E elas realmente estavam. E as 2 falaram: não, a gente não vai voltar, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. E a Noemi respondeu: voltem, minhas filhas. Ela tratava as 2 como filhas. Ela estava preocupada com as 2, né? E ela disse: por que vocês querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para se casarem com vocês? Voltem para casa, porque eu já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de me casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, né? Será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para que vocês se casassem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Ela não estava preocupada somente com o sofrimento dela. Ela estava preocupada com o sofrimento das filhas, das noras dela. Então ela pediu para que elas voltassem, para que elas fossem cuidadas pelas famílias dela, porque ela sozinha não teria mais como cuidar. Então ela não estava pensando num bem único, ela estava pensando no bem coletivo, no bem das 3, né?
E aí elas começaram a chorar alto. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. E não é à toa, né, que essa frase é dita, mas Ruth ficou. Quando nós decidimos honrar alguém, né, e honra, a gente falou no nosso primeiro estudo na segunda-feira, que a honra é dar um valor estimado a alguém. Quando essa pessoa tem valor estimado para nós, nós não vamos a abandonar sozinha, né? Então aqui nesse caso, ela podia ter pensado só nela como órfã, ainda que ela amasse a sogra, ela pensou no bem-estar dela e voltou. Ruth não. Ruth, ela não pensou só no bem-estar dela, ela poderia, né? A lei lhe dava essa liberdade de voltar para casa da família, da mãe dela e ser muito bem cuidada. Mas ela pensou nesse momento na Noemi, que por tantos anos cuidou dela, né? Estiveram juntas, porque só depois que o esposo morreu, né? Até que é o sogro, até que os 2 filhos de Noemi morressem, foram 10 anos, e ainda tinha antes, né? Então, se você for parar para analisar, ela criou um laço afetivo, né? E ela deu um valor e uma honra para essa sogra dela, que a gente devia trazer para as nossas vidas hoje. Assim como a sogra também deu valor às filhas, né, como ela chamava, as noras, ela também deu valor à sogra. Uma deu valor à outra, uma se preocupou com a outra, né? E aqui disse que Noemi disse para ela assim: veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. E Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la, porque seria um abandono, ela ficaria literalmente sozinha, né? Onde a senhora for, eu irei, e aonde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus, né? Então, a gente para aqui e pensa: o seu Deus será o meu Deus. Ela conheceu o Deus, né, de Noemi. Noemi, neste tempo que esteve com elas, fez com que Deus fosse conhecido. Porque Noemi e seu esposo e seus filhos vinham do povo de Deus. Mas Orfa e Ruth não. Elas eram moabitas, elas faziam parte de outro povo, né? Mas elas conheceram o Senhor através da vida da sogra. A sogra foi instrumento do Senhor para que essa mulher, Ruth, tivesse o conhecimento de Deus, o conhecimento de quem é esse Deus, a ponto dela dizer: o seu Deus é o meu Deus. Ela deu honra à sogra dela, honrando também o Deus dela, o povo dela, e com ela seguiu, né? E ela continua dizendo: aonde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separe da senhora. E quando você continua a história, você vê que ela mantém essa sogra. Ela vai catar espigas, né, o resto das espigas, e ali ela conhece Boaz, e a sogra dela vai dizendo exatamente como ela tem que fazer, e ela obedece a sogra dela. E obedecer é uma maneira da gente honrar, né? A gente dá o reconhecimento de liderança na vida daquela pessoa. E ela reconheceu isso, né? Essa liderança na vida da sogra dela. Ela pede conselhos, ela conta sobre a vida dela, o dia dela para a sogra dela vai dizendo como fazer. E isso a leva a casar com Boaz, que era um homem rico e era da família de Noemi. E ela casa com Boaz, ela se torna uma mulher rica, ela entra para a genealogia de Cristo. São poucas as mulheres que entram na genealogia de Cristo, se eu não me engano, acho que é ela e mais uma ou duas. Ela entra. Se ela tivesse voltado para a família dela, essa história não estaria sendo contada, não estaríamos falando dela hoje. Ela não teria entrado para a genealogia de Cristo, porque ela nem faz parte do povo. Ela entrou para a genealogia de Cristo porque ela ficou, porque ela obedeceu, porque ela escolheu a honra. Honrar a nossa sogra nos traz bênçãos, é uma chave no mundo espiritual.
E eu posso dizer isso, e eu escolhi esse tema para ser meu, porque ele toca o meu coração de forma profunda. Porque quando eu comecei a namorar o meu esposo, eu não me recordo se eu já estava noiva, se eu já estava casada, se eu estava namorando. Eu sei que em algum dia, em algum tempo, a minha sogra disse assim pra mim, eu me recordo como hoje. Eu orava para que a mulher que Deus desse pro meu filho fosse como Ruth pra mim e eu como Noemi pra ela. E naquele dia, aquilo me emocionou muito, porque eu pude entender que Deus não uniu o propósito só entre eu e o meu marido, né? Ele não pegou somente um propósito no casal, mas ele uniu um propósito familiar na minha vida. E isso pra mim foi eu me senti assim extremamente honrada pelo Senhor, e eu pude ver que o Senhor ouve. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração e Ele dá valor ao que a gente ora. Ele lá de cima, ou aqui do nosso lado, não sei onde Ele estava no momento, mas Ele certamente olhou a oração da minha sogra, olhou a minha oração e Ele disse, tá aqui, 2 pessoas que eu posso unir para um propósito. E eu amo minha sogra. Mas vocês nunca tiveram nenhum atrito? Sim, já tivemos, mas nos resolvemos. Nos resolvemos porque o amor, ele transpassa todas as coisas. E já tem muitos anos isso, foi bem no comecinho, acho que foi bem no período de adaptação. E depois isso passou, e isso nunca mais retornou. Nesse período de adaptação nosso, quando acabou, acabou mesmo. Só sobrou espaço pro amor. Hoje a minha sogra tá comigo, eu iniciei o grupo, né, por misericórdia do Senhor. E hoje a minha sogra tá comigo, trabalhando mutuamente no grupo. Ela é uma administradora comigo, ela apoia os meus planos, ela defende as minhas causas, ela por muitas vezes sente a dor comigo. E eu quero dar esse testemunho pra vocês. Eu sei que eu passei já do tempo do nosso vídeo, mas eu queria dar esse testemunho pra vocês e dizer pra vocês que vale a pena. Vale a pena passar por todas as diferenças que temos com a nossa sogra, com o nosso sogro, com a nossa nora, porque um dia, em breve, também terei. Vale a pena. E a minha oração é para que eu consiga ser Noemi para as minhas Ruths, né, que virão. E se eu for um pedacinho do que minha sogra é pra mim já tá de bom valor, bom tamanho. E eu quero agradecer a você, minha sogra, por cuidar de mim, por várias vezes me dar comida enquanto eu trabalhava. Eu me recordo muito bem, tem até um post no Facebook sobre isso. Por cuidar de mim quando eu fiquei grávida e não podia subir escada. Por cuidar de mim em todos os momentos que eu sempre precisei, eu sempre pude contar. Às vezes eu tenho a impressão que ela cuida mais de mim do que do próprio filho. E eu quero te agradecer e te honrar e te dizer que eu ainda quero viver muito para fazer por você o que Ruth fez por Noemi. Tanto por você quanto pelo meu sogro. Em nome de Jesus, eu amo vocês e espero que essa história chegue ao coração dessa mulherada que tanto problema tem com sogra e tanta nora que tem problema com sogra. Eu quero que chegue ao coração das 2 partes, para que vocês sejam transformadas. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo.